Em junho de 1975, o então presidente de Moçambique, Samora Moisés Machel, proclamou a independência do país. Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Finalmente, depois de anos de opressão e submissão pelo regime colonial português, Moçambique finalmente veria os seus dias de glória, sem armas, sem guerras, apenas desenvolvimento e prosperidade. Era a época da paz, a doce paz. Só que não. Apenas 2 anos após a sua independência, Moçambique mergulhou numa guerra civil que durou 16 anos e devastou o país de formas inimagináveis, retardando o desenvolvimento e deixando marcas que até hoje se sentem. Olá pessoal, aqui fala-vos mais uma vez o vosso amigo Elcídio de Moçambique e hoje eu gostaria de falar sobre o Dia da Paz em Moçambique, que celebra-se no dia 4 de outubro, que foi o dia que se assinou o Tratado de Paz da Guerra Civil de Moçambique. E eu gostaria de responder a algumas das curiosidades que vocês podem ter, por exemplo, como é celebrado esse dia? O que nós fazemos? Realmente existe paz em Moçambique? O que é para o almoço? São tantas perguntas, mas não se preocupem que no vídeo de hoje eu vou responder a todas essas perguntas e falar um pouco mais sobre o Dia da Paz. Eu sinto que antes de falar sobre o Dia da Paz, eu devo voltar um pouco no tempo e falar um pouco da história. Claro que eu não quero que esse vídeo seja muito sobre a história, eu quero que seja mais sobre o Dia da Paz, mas eu preciso falar sobre a história para que vocês entendam como é que nós saímos disto para isto. Antes de começar a falar da história, eu gostaria de vos lembrar que eu não sou professor de história, mas sim professor de línguas, especificamente do português e do inglês. Então, eu serei muito breve e talvez não tão específico para aqueles que notarem algumas incongruências, incoerências, falhas na história ou qualquer outra coisa nada a ver. Por favor, eu peço desde já as minhas sinceras desculpas. Eu vou deixar os links na descrição de talvez sites ou livros que eu usei como base para fazer esse vídeo. Ok, 25 de junho de 1975. Temos a paz, está tudo bem. Então, como chegamos à Guerra Civil? Logo após a independência, a Frelimo começou o movimento de transformação de Moçambique em um país socialista e unipartidário. E nessa época também surgiram, praticamente da noite para o dia, novos partidos que disputavam o poder com a Frelimo. Ok, então a Frelimo está nesse processo em que quer transformar o país num país socialista e unipartidário, mas algumas pessoas não concordam com isso e aí surgem esses partidos da noite para o dia que disputam o poder com a Frelimo. Para além disso, nessa época houve também a nacionalização de empresas que eram antes portuguesas e muitos brancos
começaram a ter medo de possíveis retaliações. Havia também um ultimato para cidadãos portugueses moçambicanos, que são cidadãos brancos, mas nascidos em Moçambique. Praticamente eles tinham 90 dias para deixar o país ou aceitar a cidadania moçambicana, significando rejeitar a cidadania portuguesa. Isso fez com que muitos cidadãos deixassem o país, cidadãos brancos, ok? Mas não antes de sabotarem infraestruturas econômicas. Por exemplo, alguns roubavam lucros, outros conduziam tratores para o fundo do oceano e mais coisas, ok? Sabotagem. Claro que isso arruinou a economia do país, porque num período pós-guerra da independência, mais de 95% da população não tinha estudos e não sabia como lidar com essas máquinas ou com essas questões econômicas. Ok, eu estou a dar o meu melhor para tentar resumir essa história que praticamente não pode ser resumida. O Exército Africano de Libertação Nacional do Zimbábue travava uma guerra com a Rodésia e a Frelimo decidiu ajudar esse exército. A Rodésia, por sua vez, entrou em Moçambique, isso em 1975 a 1979, com o pretexto de que vinha, claro, lutar com o inimigo, mas também estava claro que vinha desestabilizar a Frelimo e a governação da Frelimo. Uma das coisas que a Rodésia fez foi libertar um ex-oficial da Frelimo, o André Matsangaissa, e deu-lhe treinamento tático e militar, armamento, e o André formou o Partido de Resistência de Moçambique. Resistência, claro, contra Frelimo. Esse senhor, o André Matsangaissa, morreu num dos seus primeiros ataques para uma, posso dizer, uma central maior, ou que é uma central grande da Frelimo, e com isso o senhor Afonso Dhlakama sucedeu-lhe, ok? Tomou o poder do Partido Renamo e foi assim que a guerra civil em Moçambique começou. A guerra civil, claro, entre a Renamo e a Frelimo, que matou milhares de pessoas inocentes. Durante essa época, várias pessoas passaram muita fome, então a fome era um problema muito grande. Instituições de saúde, de educação, tudo ou quase tudo parou. Como termina a Guerra Civil de Moçambique? Bem, no dia 19 de outubro de 1986, o presidente, na altura da Frelimo, Samora Moisés Machel, morreu num acidente. Autoridades sul-africanas investigaram e concluíram que foram falhas técnicas. Claro que essa conclusão não foi universalmente aceita. Mas, com isso, o ministro das Relações Estrangeiras, que era o Joaquim Chissano, sucedeu o presidente Samora e continuou com os seus planos de expandir os laços de Moçambique internacionalmente e, claro, continuou com a guerra. Em 1990, alguns fatores influenciaram no fim da guerra. Primeiro, a África do Sul mudou o seu regime ou mudou a sua política drasticamente. A África do Sul antes estava contra Moçambique, pode-se dizer, mas com a mudança da sua política já criou-se uma amizade. Outro ponto é que o bloco soviético, que era um apoiante da Frelimo, desmoronou, se já não existia mais. Então, isso fez com que a Renamo e a Frelimo, perdendo seus aliados, começassem a considerar uma reconciliação. Claro que tem pessoas influentes em Moçambique nessa altura que já estavam a trabalhar para que a paz em Moçambique fosse alcançada. Em 1992, em Roma,
foram assinados os acordos da paz entre o presidente da Renamo, na altura, o Afonso Dhlakama, e o presidente da República de Moçambique, na altura, o Joaquim Chissano. Com isso, Moçambique finalmente viu períodos de paz, pelo menos uma paz mais duradoura, até os eventos recentes ou os eventos de 2013, mas a partir desse dia nós tivemos a paz definitiva e é por isso que aqui em Moçambique celebramos o Dia da Paz, no dia 4 de outubro. O que é que nós fazemos no Dia da Paz? Bem, normalmente as cabeças do Estado ou algumas entidades do Estado vão para a praça, fazem alguns discursos. As famílias moçambicanas, claro, estão em festas. Nós fazemos almoços um bocadinho mais chiques. As pessoas vão para os bares, bebem. E é um momento de reflexão também, refletir sobre a paz, refletir sobre a guerra, os heróis, as pessoas que nós perdemos. Então, é certamente um momento de muita reflexão e com a situação atual do mundo, eu desejo a paz para todos. Se você gostou do vídeo, se você aprecia o meu trabalho, por favor, deixe o seu gosto e partilhe com pessoas que tu achas que possam estar interessadas. Continuem aprendendo português e mais sobre a cultura de Moçambique e até a próxima.